3h36, 21 graus e 9 décimos é a temperatura aqui em Lajeado, Expovale Construmóvel, Conceito Mecânica Multimarca, Sicredi e Brincasa, anunciando que vamos conversar agora com o governador reeleito no Rio Grande do Sul, primeiro governador reeleito na era dos votos, a população podendo participar do pleito, Eduardo Leite, pelo PSDB, que ficou ali próximo até de não disputar o segundo turno, mas no segundo turno teve uma votação bastante ampla, com 57,12% dos votos contra 42,88% do Onyx Lorenzoni, que foi o mais votado no primeiro turno. Em primeiro lugar, agradecer a sua disponibilidade mais uma vez, porque a gente sabe da agenda do governador, mas talvez pela forma como o Eduardo Leite se comunica com a população e com a forma pela qual ele dá importância para a imprensa, mais uma vez vamos conseguir falar com o Eduardo Leite. E não foram poucas as vezes, para uma emissora do interior do Rio Grande do Sul, que falamos com ele. Na época de pandemia, depois, quando era candidato, quando foi candidato para o segundo turno e mais uma vez agora como governador reeleito. Parabenizar o senhor e querer saber qual foi o principal motivo, no seu ponto de vista, de conquistar essa vitória, mas uma vitória expressiva, se tornando o primeiro governador reeleito. Mais uma vez, obrigado por atender a Rádio Independente de Lajeado. Boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer poder conversar com os amigos de Lajeado mais uma vez. Agradecer à Rádio Independente e agradecer os votos que tivemos aí em Lajeado e na região para essa reeleição. Olha, o voto não vem na urna acompanhado de justificativa, né? A gente tem vários motivos pelos quais os eleitores decidiram o seu voto. Aqueles que entenderam que o Rio Grande do Sul vem avançando e confirmaram o desejo de ver esta agenda para o Estado avançar, né? Percebem que o Estado, que lá no passado estava sem conseguir pagar as contas do mês, não conseguia pagar salários, atrasava pagamento do 13º para os servidores, atrasava repasses para os municípios, tinha impostos aumentados, não conseguia fazer investimentos, um Estado que estava com um profundo desequilíbrio nas contas e que hoje é um Estado que tem as contas em ordem, pagamos as dívidas de governos anteriores, tem salário em dia, pagamos o 13º para os servidores antecipado, estamos conseguindo fazer investimentos importantes. Muitas pessoas perceberam isso e querem ver essa agenda avançar. Outras pessoas votaram porque entendem que chegou a hora do Estado experimentar uma continuidade de governo, né? Não interromper o trabalho. E outras ainda terão votado porque rejeitaram o nosso adversário, né? Talvez tenham até muitas divergências com o que nós apresentamos, mas tem mais ainda com o nosso adversário no segundo turno. Então as razões são diversas. O importante é que dizer aqui a todos os amigos de Lajeado, que eu sou consciente de que uma reeleição não é prêmio pelo que nós fizemos. É, na verdade, uma renovação de compromisso, pelo que as pessoas têm expectativa do que nós ainda vamos fazer, pelo que elas querem que nós façamos pelo Estado. Então, tenho muita consciência de que essa recondução vem carregada de expectativas, de esperanças, e vou suar muito a camisa para poder estar à altura das expectativas da população do Vale do Taquari, né, da região dos vales e de todo o estado do Rio Grande do Sul. E essa continuidade do trabalho, ela já se deu? Como é que está esse processo de transição, que a gente sabe que muito mais tranquilo, porque segue o mesmo pessoal, a estrutura é a mesma com o governador Ranolfo, diferente do que a gente vê a nível de governo federal. Como é que está essa conversa, essa transição, e também se já se pensa aí na composição das secretarias e nomes para ocupar as pastas? Olha, Rita, acabou de passar a eleição, né? Essa semana foi muito atendendo a imprensa, como eu estou atendendo aqui vocês, tantos outros veículos de imprensa, um pouco de descanso também, né? Um pouco de diminuir o ritmo, porque a gente vinha aí de vários meses de campanha eleitoral num ritmo muito intenso e o corpo precisa, a mente também precisa, né? Um pouco de descanso, então tive que tirar um pouquinho o pé do acelerador aí, mas já tivemos as primeiras conversas com a equipe do governador Ranolfo. Na segunda-feira vamos instalar o gabinete de transição lá no Centro Administrativo do Estado e eu quero, nesses primeiros movimentos, fazer a discussão sobre a estrutura do governo, né, propriamente dita. A estrutura das secretarias, como é que nós vamos montar para esse novo ciclo de governo, agora que a gente tem um governo
que tem capacidade de investimentos, que tem capacidade de recursos. A gente conseguiu perceber, especialmente ao longo dos últimos meses, né, do último ano para cá, onde estão as maiores fragilidades do ponto de vista técnico, do ponto de vista de equipes, onde que os fluxos dos processos estão precisando ser repensados para que o governo possa ter uma performance melhor, possa ser capaz de entregar melhores resultados. Antes o problema era dinheiro, o problema era fiscal, estava desajustado as contas, gastava-se mais do que arrecadava. E agora que a gente tem contas equilibradas, fica especialmente evidente onde a gente tem problema de estrutura. E é isso que a gente vai primeiro discutir. Então, para aproveitar essa oportunidade preciosa em que temos um governador governando, cuidando da rotina, do dia a dia do governo, o Ranolfo, e eu posso, como governador eleito, me debruçar mais sobre o futuro, sobre o planejamento, né, dispensado de cuidar dos assuntos do dia a dia, poder olhar especialmente sobre o futuro para que a gente possa desenhar a estrutura administrativa e aí logo em seguida da estrutura administrativa, aí sim a gente passa a analisar a composição das secretarias. Então, essa é mais ou menos a ordem e portanto, secretarias, secretários, equipes mesmo, nós vamos poder começar a falar dessa equipe a partir do início do mês de dezembro. Muitos candidatos alegavam, né, que eram muitas secretarias no governo estadual, 26 secretarias. O senhor pretende mantê-las, diminuir ou até, de repente, criar novas secretarias ou juntar algumas? E a ligação com o PT? O senhor também deu algumas manifestações dizendo que não tinha combinação, né, de ter algumas secretarias do PT, caso fosse eleito. Como é que está essa situação? Não, o Partido dos Trabalhadores não irá compor a base do governo. Nunca falamos sobre isso. O voto crítico que nos deram, né, no segundo turno foi rejeitando o adversário. Mas, tanto quanto o PSDB não vai compor, não deverá compor o governo federal, aqui o PT não deverá compor também o nosso governo. Agora, sobre estrutura, sobre número de secretarias, na verdade, Ricardo, a gente tem ter clareza o seguinte: ter menos secretaria não significa automaticamente menos gasto. Se a estrutura que estiver abaixo das secretarias for uma estrutura gigante, os gastos podem ser maiores. Então, tem que ter uma estrutura adequada, eficiente. Nós não temos ainda um número fechado, mas mais do que o número de secretarias, eventualmente alguma pode ser aglutinada, outra pode ser desmembrada. É isso que eu vou agora me debruçar com mais clareza, discutir com a nossa equipe, para que a gente possa ter uma estrutura de governo que garanta as respostas para a população, que garanta as políticas públicas, né? Não necessariamente com secretaria específica criada para um fim, mas que tenha uma estrutura administrativa capaz de entregar o resultado para a população. Quanto ao diálogo com o governo federal, uma avaliação também de como foi com o presidente Jair Bolsonaro e o que também que já projeta e alinha com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Com equipes de governo, sempre foram boas as relações. Eu fui prefeito com a Dilma como presidente e fui governador com o Bolsonaro como presidente. Nunca tive problema de atendimento junto aos ministérios, junto às equipes responsáveis pela administração no governo federal. O Ministério da Economia, para dar um exemplo, foi com quem a gente discutiu todo o tempo, ao longo do governo, o regime de recuperação fiscal, que foi assinado no final, neste ano, com o governo federal, a partir do parecer do Ministério da Economia, construído com muito diálogo com a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, não tivemos problema de diálogo. Embora, né, eu acho que fosse desejável que houvesse mais diálogo do presidente da República com os governadores. Na verdade, nunca houve uma reunião chamada pelo presidente da República com os governadores. Eu perdi as contas de quantas reuniões eu chamei com os prefeitos ao longo da pandemia para a gente poder gerenciar aí o momento crítico da pandemia. Não houve nenhuma chamada pelo presidente da República com os governadores ao longo da pandemia ou ao longo de qualquer momento do governo. Isso eu lamento profundamente. O presidente eleito, o Lula, disse que vai chamar os governadores para conversar. Vamos aguardar que isso se confirme, e se confirmando, vai ter da minha parte o tratamento republicano em defesa dos interesses do Rio Grande do Sul. Né? Tanto quanto pudermos convergir para atender os interesses do nosso estado, dos gaúchos, vamos buscar trabalhar em parceria. Quando houver alguma decisão ou alguma ação do governo federal que venha a ferir os interesses, né, dos gaúchos, que prejudique o nosso estado. Nós somos uma federação, o Brasil, eventualmente Brasília toma partido em relação a uma disputa
de regiões em favor de outra região que não a nossa, e a gente tem que saber se posicionar de forma firme em defesa dos nossos interesses. Então, os gaúchos podem ter certeza que terão um governador que vai estar posicionado sempre em defesa dos interesses dos gaúchos. Eduardo Leite, governador eleito para mais 4 anos, como mandatário aqui do Rio Grande do Sul. Teve muitos apoios até desencontrados nesse pleito, né, especialmente ali no segundo turno, mas, por exemplo, o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, sempre elogiou, inclusive quando tinha um candidato do seu partido, o Progressistas, concorrendo, que no caso era o Heinz, no primeiro turno, ele fazia questão de elogiar o Eduardo Leite, mesmo sendo de um outro partido. No segundo turno, ali próximo às eleições, embora o PP foi para um lado, o Marcelo Calmo, o próprio prefeito de Colina, Sandro Herman, presidente da Anvat, também vieram a público, foram ali te apoiar. A gente sabe que tem uma relação muito boa, Vale do Taquari, com o governo do Rio Grande do Sul na sua gestão. O que dá para projetar para os próximos 4 anos? E eu lá já pergunto sobre a questão do leilão, que é uma grande incógnita que temos aqui das rodovias do estado do Rio Grande do Sul, né? As rodovias estaduais, e aqui no Vale do Taquari temos rodovias importantes. O leilão que estava marcado foi adiado. Isso vai ser tocado agora ainda na gestão de Ranolfo? Fica para o início do próximo ano? Vão ser feitos novos debates, governador? Antes de mais nada, destacar aqui que com muita honra recebi esses apoios, né? E o do prefeito Marcelo Calmo, que considero um dos grandes prefeitos do Rio Grande do Sul, grande gestor, de mão cheia, dedicado, capaz politicamente e tecnicamente. E a gente tem tido um diálogo muito estreito em favor dos interesses aí do Vale do Taquari, e vamos continuar essa parceria, tanto na área da saúde, onde a gente já tem feito investimentos importantes aí nos hospitais da região, né, destacadamente o Hospital Bruno Borne, em Lajeado, que recebe investimentos que permitiram a construção de uma nova UTI pediátrica, os investimentos relacionados a... Estão me ouvindo? Sim, pode seguir. Sim, desculpa, houve uma interferência aqui. Os investimentos relacionados a nova unidade cardiológica do Hospital Bruno Borne e outros investimentos aí na cidade. Então, eu sei que especialmente, né, do ponto de vista econômico, a região vem se destacando e crescendo na sua vocação para o turismo. E eu quero muito poder colocar o governo do estado ainda mais próximo dessa região para os investimentos necessários, tanto em infraestrutura, quanto para as políticas públicas que ajudem a capacitar a mão de obra e a incentivar empreendimentos turísticos nesta região, para que a gente consiga alavancar a economia a partir do que o turismo é capaz de fazer, de uma transformação profunda econômica, gerando emprego e renda para a população. Vamos estar muito próximos aí dessa região nessa direção. Você fez uma outra pergunta ainda também, sobre, né, Ricardo, o leilão das rodovias. O leilão das rodovias, perdão. O leilão das rodovias é um dos temas que nós vamos discutir. Vou discutir com a equipe do governo, né, do governador Ranolfo, e a nossa disposição é de reabrir aí a discussão com os prefeitos, com as lideranças locais, para que a gente possa buscar fazer ajustes que reduzam atritos e conflitos eventuais aí que existam, né? É impossível nós chegarmos a absoluta convergência, porque em algum momento, né, você vai ter que ter definição sobre localização de praças de pedágio que vão, em alguma medida, colidir com interesses pontuais e localizados. Mas a nossa disposição é de poder ir ao máximo aí do diálogo para que a gente consiga reduzir isso e criar as medidas mitigatórias, as compensatórias de eventuais transtornos que a concessão possa trazer, porque o benefício é muito maior, seguramente. O que ela vai trazer em termos de investimentos para a qualificação do sistema rodoviário, né, com duplicações, melhoria de entroncamentos, a manutenção adequada das rodovias, os serviços que serão acoplados de ambulâncias, de guincho, tudo que vem junto com a concessão vai qualificar as rodovias da região para alavancar o desenvolvimento, podem ter absoluta certeza disso. Bom, claro, tem que sustentar esse investimento, e essa sustentação do investimento vem a partir das praças de pedágio. A gente tem que achar uma fórmula e um formato em que a gente concilia o interesse do empreendedor, do concessionário, de extrair com absoluta legitimidade o lucro da sua atividade na concessão, com o interesse público, que é dos investimentos que são bilionários e que vão ser muito importantes para essa região. Então, vamos buscar retomar diálogo e discussão com as lideranças regionais para tentar contornar ainda pontos que sejam de conflito.
Ou seja, não seria para esse ano ainda, na gestão de Ranolfo, ficaria para 2023 e com novos debates, com talvez novas audiências, isso? Eu não posso falar sobre o governo Ranolfo, né? Se o governador é quem fala por ele. O governador até o dia 31 de dezembro é o Ranolfo, e ele tem autonomia e liberdade para conduzir os processos. Agora, da minha parte, eu vou pedir que nós possamos estender a discussão, o que significaria, assim, fazer o leilão mais à frente. E falando em, você disse que o Ranolfo, então, é quem responde, né, governador do estado, você assume lá no dia 1º de janeiro, eu já pergunto, o que será a prioridade de Eduardo Leite agora após assumir aquilo que talvez não deu para fazer na gestão anterior? Antes você disse lá no início que a reeleição ela não é um prêmio por aquilo que foi feito, e sim por coisas que vão ser feitas diferentes, porque o eleitor, ele cria essa expectativa. O que será feito de diferente num primeiro momento como prioridade da sua gestão? O principal ponto, né, o absolutamente prioritário, é a educação, né? Eu quero muito poder dar um salto aqui na educação do Rio Grande do Sul. A gente buscou fazer algumas medidas, a pandemia interferiu, né, mas a gente conseguiu colocar computadores nas mãos de cada um dos professores que receberam um notebook do Estado, aumentamos o valor para a merenda escolar, estamos fazendo um processo de capacitação, formação continuada dos professores, inclusive remunerando os professores com uma bolsa, criamos um programa de permanência dos jovens no ensino médio, pagando uma bolsa para 70 mil jovens do que estão no ensino médio, para que eles permaneçam estudando, aqueles jovens que estão em situação de vulnerabilidade. Então, uma série de programas foram criados. Mas eu quero muito avançar, especialmente no que diz respeito ao ensino em tempo integral, especialmente no ensino médio. A nossa meta é chegarmos a 50% das escolas de ensino médio no Rio Grande do Sul com o tempo integral até o final do governo. Isso vai ensejar investimentos, né, nas estruturas das escolas, inclusive para poder não só reformar e qualificar as escolas, mas inclusive para ampliar refeitórios, quadras esportivas, tudo aquilo que vai ser importante para que elas tenham uma estrutura adequada para acolher, né, os jovens em tempo integral. E aí a gente vai ter que mexer nas estruturas das secretarias para garantir que elas tenham agilidade e capacidade, fôlego de fazer os projetos, as licitações e acompanhar as obras e garantir as entregas de obras importantes na área da educação. Essa, para mim, é a absoluta prioridade para o Rio Grande do Sul nos próximos 4 anos. Eduardo Leite, duas bem rapidinhas. Ranolfo Vieira Júnior será o seu secretário da Segurança e o senhor vem para a abertura da Expo Vale na quinta-feira da próxima semana, dia 10? Bom, eu infelizmente não vou conseguir estar na abertura da Expo Vale. Eu tenho um compromisso assumido em Brasília com o meu partido e com um processo aí também de discussão em nível nacional, com lideranças tanto no judiciário quanto do governo de transição em nível federal, que não vão me permitir estar aqui na quinta-feira. Infelizmente, mas deixo o meu abraço e certamente voltarei a participar em muitas atividades na região do Vale do Taquari. E sobre o Ranolfo, é uma conversa que a gente ainda vai manter. O Ranolfo é um servidor público da área da segurança, mas que tem capacidade, competência, qualidade para ocupar qualquer espaço de governo. Eu vou conversar com ele para saber quais são as suas expectativas, o seu plano de vida. Ele é o governador do estado, por isso tem uma visão abrangente, ampla do governo, que permite enxergá-lo em várias posições. Mas vai depender também da disposição dele. Essa conversa a gente ainda não teve, né? Eu não trabalho na montagem de um governo que a gente não tenha ainda vencido as eleições. A gente venceu no último domingo e agora a gente vai partir para as conversas nessa direção. Tá certo, Eduardo Leite, governador reeleito aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada mais uma vez por atender a Rádio Independente. Sucesso aí nos trabalhos pela frente.